Capítulo 6. Esquecido. A sala das armas parecia exatamente do jeito que alguma coisa era chamada sala das armas, e soava como aquilo que se via. Paredes de metal escovado onde estavam pendurados todo tipo de espada, punhal, lança, bastão, baioneta, açoite, clava, gancho e arco. Sacos de couro macio cheios de flechas balançavam nos ganchos, e havia pilhas de botas, couraças para pernas, luvas metálicas para punhos e braços. O lugar cheirava a metal, couro e aço polido. Alec e Jace, já não descalços, sentados ao longo de uma mesa no centro da sala, suas cabeças curvadas sobre um objeto entre eles. Jace olhou para a porta fechada atrás de Clary. "Onde está Odd?" ele disse. "Escrevendo para os Irmãos do Silêncio." Alec reprimiu um estremecimento. Ela se aproximou da mesa lentamente, consciente do olhar de Alec. "O que vocês estão fazendo?" Pondo os últimos toques nisso, Jace se moveu para o lado, então ela pode ver o que estava sobre a mesa: 3 longas e finas varinhas de um brilho pesadamente prateado. Elas não pareciam afiadas ou particularmente perigosas. Sanvi, Sansanvi e Semangelaf. Elas são lâminas serafim. Elas não se parecem com facas. O que elas fazem? Mágica. Alec olhou horrorizado, como se ela tivesse pedido a ele para colocar um frufru e executar uma perfeita pirueta. A coisa engraçada sobre os mundanos, já se disse, para ninguém em particular, é como obcecados com mágica que eles são por um punhado de pessoas que nunca souberam o que a palavra significa. "Eu sei o que significa." Clary rebateu. "Não, você não sabe, você apenas pensa que sabe. Mágica é uma escura e elemental fossa, e não apenas um monte de varinhas de condão, bolas de cristal e peixes dourados falando." "Eu nunca disse que era um monte de peixe dourado falando." Já se balançou uma mão, cortando ela. "Só porque você chama uma enguia elétrica um patinho de borracha, isso não faz dele um patinho de borracha, não é? E Deus ajude o pobre coitado que decidir que eles precisam tomar banho com um patinho." "Você está viajando", Clary observou. "Eu não estou", já se disse, com grande dignidade. "Sim, você está", Alec disse, bastante inesperadamente. "Olha, nós não fazemos mágica, ok?" ele adicionou, sem olhar para Clary. "Isso é tudo que você precisa saber sobre isso." Clary queria dar um fora nele, mas conteve-se. Alec já não parecia gostar dela, não havia nenhum ponto em agravar sua hostilidade. Ela se virou para Jace. "Odd disse que eu posso ir para casa." Jace quase largou a lâmina serafim que ele estava segurando. "Ele disse o quê?" "Para dar uma olhada nas coisas da minha mãe", ela emendou. "Se você vier comigo." "Jace", Alec exalou, mas Jace ignorou ele. "Se você realmente quer provar que minha mãe ou pai eram um caçador de sombras, nós deveríamos olhar as coisas da minha mãe." "O que restou delas?" "Descer a toca do coelho." Jace sorriu torto. "Boa ideia. Se nós formos agora, nós deveríamos ter outras 3, 4 horas de luz do dia." "Você quer que eu vá com vocês?" Alec perguntou, enquanto Clary e Jace se moviam em direção à porta. Clary olhou de volta para ele. Ele estava meio fora da cadeira, os olhos em expectativa. "Não." Jace não se virou. "Está tudo bem. Clary e eu podemos lidar com isso por nossa conta." O olhar que Alec atirou para Clary era tão amargo quanto veneno. Ela estava feliz quando a porta se fechou atrás dela. Jace liderou o caminho pelo saguão, Clary meio correndo para se manter com os longos passos largos dele. "Você tem as chaves de sua casa." Clary olhou abaixo para seus sapatos. "E é bom. Não que nós não possamos arrombar, mas nós corremos uma grande chance de perturbar qualquer vigilância que possa haver se nós fizermos isso." "Se você diz." O saguão ampliou-se em um foyer de piso de mármore, um portão de metal preto afixado em uma parede. Foi só quando Jace empurrou um botão perto do portão que ele acendeu e que ela percebeu que era um elevador. Aquilo rangia e gemia enquanto subia até chegar a eles. "Jace." "Sim?"
Como você sabia que eu tinha sangue de caçador de sombras? Havia algum jeito de você poder dizer? O elevador chegou com um gemido final. Já se moveu o portão deslizando-o aberto. O interior lembrava Clary uma gaiola, todo em metal negro e decorado com pedaços de dourado. Eu chutei, ele disse, fechando a porta atrás deles. Parecia a explicação mais provável. Você adivinhou. Você deveria ter tido mais certeza, considerando que você podia ter me matado. Ele pressionou o botão na parede, e o elevador solavancou em uma ação com um vibrante gemido enquanto ela sentia tudo ao longo dos ossos de seus pés. Eu tinha 90% de certeza. Sei, Clary disse. Deve ter havido alguma coisa em sua voz, porque ele se virou para olhar para ela. Sua mão estalou no rosto dele, uma bofetada que balançou ele em seus calcanhares. Ele pôs a mão em sua bochecha, mais com surpresa do que por dor. O que diabos foi isso? Os outros 10%, ela disse, e eles andaram o resto do caminho para a rua em silêncio. Já se passou a viagem de trem para o Brooklyn envolto em um irritado silêncio. Clary prosseguiu perto dele mesmo assim, sentindo um pouco culpada, especialmente quando ela olhou a marca vermelha do tapa que ela deixou em sua bochecha. Ela realmente não se importava com o silêncio, aquilo lhe dava a chance de pensar. Ela manteve-se revivendo a conversa com Luke, de novo e de novo em sua cabeça. Doía pensar sobre aquilo, como estivesse mordendo em um dente quebrado, mas ela não podia parar de fazer isso. Mais abaixo no trem, duas garotas adolescentes sentadas em um banco laranja estavam rindo juntas. O tipo de garotas que Clary nunca havia gostado na Sainte Xavier, mostrando sapatilhas de mule rosa e falso bronzeado. Clary por um momento se perguntou se elas estavam rindo dela, antes que ela percebesse que elas estavam olhando para Jace. Ela se lembrou da garota na cafeteria que estava encarando Simon. Garotas sempre olham em seus rostos quando elas acham alguém bonitinho. Ela quase tinha se esquecido que Jace era fofo, dado a tudo o que tinha acontecido. Ele não tinha a aparência delicada de camafeu como Alec, mas o rosto de Jace era mais interessante. A luz do dia e seus olhos eram da cor de xarope dourado e estavam olhando direto para ela. Ele levantou uma sobrancelha. Posso te ajudar com alguma coisa? Clary se virou instantâneo contra as traidoras do seu gênero. Aquelas garotas do outro lado do carro estão olhando para você. Já se assumiu um ar jovial de gratificação. É claro que estão, ele disse. Eu sou terrivelmente atraente. Alguma vez você já ouviu que modéstia é uma característica atraente? Apenas vindo das pessoas feias, já se confidenciou. Os mansos herdarão a terra, mas no momento ela pertence aos vaidosos. Como eu. Ele piscou para as garotas, que riram e se esconderam atrás de seus cabelos. Clary suspirou. Como elas podem ver você? Glamours são dolorosos de se usar. Às vezes nós não nos incomodamos. O incidente com as meninas no trem pareceu deixá-lo em um melhor estado de espírito. Quando eles deixaram a estação e se direcionaram da colina para o apartamento de Clary, ele pegou uma das lâminas serafim de seu bolso e começou a lançá-la para frente e para trás entre os dedos e através de suas juntas, sussurrando para si mesmo. Você tem que fazer isso. Clary perguntou. É irritante. Já se zumbiu mais alto. Aquilo estava alto, um melódico zumbir, em algum lugar entre Feliz Aniversário e o hino da Batalha da República. Sinto muito ter te batido, ela disse. Ele parou o zumbido. Fique feliz por você ter me acertado e não ao Alec. Ele teria te batido de volta. Ele parece estar se coçando pela chance, Clary disse. Do que foi que você chamou Alec? Para alguma coisa. Mas seu último nome não é Ligovold. Não, já se disse, e ela teria perguntado o que era, mas eles haviam chegado à sua casa, e seu coração começou a bater tão alto que ela tinha certeza de que poderia estar audível a milhas. Houve um zumbido em seus ouvidos, e as palmas de suas mãos estavam úmidas com o suor. Ele parou em frente à cerca viva, e levantou os olhos devagar,
esperando ver a fita amarela do cordão de isolamento da polícia em frente à porta, vidros quebrados espalhados pelo gramado, a coisa toda reduzida a escombros. Mas não havia sinais de destruição. Banhada com a luz agradável da tarde, o triplex parecia brilhar. Abelhas zumbiam preguiçosamente ao redor dos buquês de flores debaixo da janela de Madame Dorothea. Parece o mesmo, Clary disse. Do lado de fora. Já se alcançou o bolso de seu jeans outro dispositivo de metal e plástico que ela tinha confundido com um celular. Então, isso é um sensor. O que ele faz? Ela perguntou. Ele pega frequências, como um rádio faz, mas essas frequências são de origem demoníacas. Ondas curtas de demônio. Algo como isso. Já se segurou o sensor em frente a ele enquanto se aproximava da casa. Ele clicou ligeiramente enquanto ele subia as escadas, então parou. Já se ficou carrancudo. Está pegando alguns vestígios de atividade, mas podem ter sido deixados para trás naquela noite. Não estou recebendo nada suficientemente forte para que haja demônios presentes agora. Clary deixou sair um suspiro quando ela não tinha notado que estava segurando. Bom. Ela se curvou para recuperar suas chaves. Quando ela se endireitou, ela viu os arranhões na porta da frente. Devia estar muito escuro para que ela tivesse visto elas da última vez. Eles pareciam marcas de garra, longas e paralelas, enfiado profundamente na madeira. Já se tocou seu braço. Eu vou primeiro, ele disse. Clary queria dizer a ele que ela não precisava ficar se escondendo atrás dele, mas as palavras não vieram. Ela pode sentir o gosto do terror que ela sentiu quando ela viu pela primeira vez o Ravener. O sabor era ácido e como cobre na sua língua como moedas velhas. Ele empurrou a porta com uma mão, acenando para ela após ele, com a mão, segurar o sensor. Uma vez na entrada, Clary piscou, ajustando seus olhos para a falta de claridade. A lâmpada acima estava desligada, a claraboia muito suja não passava nenhuma luz, e lançava sombras finas através do chão estragado. A porta de Madame Dorothea estava firmemente fechada. Nenhuma luz mostrava-se através da fenda abaixo dela. Clary imaginou preocupadamente se alguma coisa tinha acontecido a ela. Já se levantou sua mão e correu ao longo do corrimão. Ele parecia molhado, listrado com alguma coisa que parecia vermelha escura na luz fraca. Sangue. Talvez o meu. Sua voz soou pequena. Da outra noite. Já estaria seco agora se fosse, já se disse, vamos. Ele foi à frente subindo as escadas, Clary próxima atrás dele. As escadas estavam escuras, e ela tentou apalpar suas chaves 3 vezes antes de ela conseguir deslizar a seta dentro da fechadura. Já se inclinou sobre ela, assistindo impacientemente. Não respire no meu pescoço, ela assobiou, sua mão estava tremendo. Finalmente alcançou a tranca da fechadura. Já se empurrou ela para trás. Eu vou primeiro. Ela hesitou, então foi para o lado para deixá-lo passar. Suas mãos estavam pegajosas, e não eram pelo calor. Na verdade, estava frio no interior do apartamento, quase um ar friorento penetrava pela entrada, picando sua pele. Ela sentiu o impacto da expectativa subindo enquanto ela seguia Jace pelo curto corredor e entrava na sala. Ela estava vazia. Surpreendentemente, completamente vazia, do jeito que tinha sido quando elas tinham se mudado pela primeira vez, as paredes e o chão nus, os móveis se foram, até mesmo as cortinas rasgadas das janelas. Apenas o leve apagado quadrados da pintura na parede onde mostrava onde as pinturas de sua mãe tinham sido penduradas. Como se num sonho, Clary se virou e caminhou em direção à cozinha, já se seguindo ela, seus olhos estreitaram-se. A cozinha estava apenas vazia, até mesmo a geladeira se foi, as cadeiras, a mesa, os armários da cozinha abertos, suas prateleiras vazias lembrando-a de uma canção de ninar. Ela limpou sua garganta. O que os demônios, ela disse, querem com nosso micro-ondas? Já se balançou sua cabeça, a boca curvando debaixo dos cantos. Eu não sei, mas eu não estou sensoriando nenhuma presença demoníaca agora. Eu diria que eles estão muito longe.
Ela olhou ao redor mais uma vez. Alguém tinha limpado o molho derramado de tabasco, ela notou distantemente. Você está satisfeita? Já se perguntou. Não há nada aqui. Ela balançou sua cabeça. Eu preciso ver o meu quarto. Ele olhou para ela como se fosse dizer algo, então pensou melhor sobre isso. Se isso é o que ele tem, disse ele, deslizando a lâmina serafim em seu bolso. A luz do corredor estava apagada, mas Clary não precisava de muita luz para andar dentro de sua própria casa. Com Jace logo atrás dela, ela achou a porta de seu quarto e chegou à maçaneta. Ela estava fria em sua mão, tão fria que chegou a doer, como estar tocando em um pingente de gelo com sua pele nua. Ela viu Jace olhar para ela rapidamente, mas ela já estava virando a maçaneta, ou tentando fazê-lo. Ela moveu lentamente, quase pegajosa, como se o outro lado estivesse embebido em alguma coisa viscosa e melosa. A porta explodiu para fora, batendo em seus pés. Ela escorregou pelo chão do corredor e bateu na parede, rolando em seu estômago. Houve um rugido morto em suas orelhas enquanto ela empurrava a si mesma em seus joelhos. Jace, ereto contra a parede, estava tateando seu bolso, seu rosto uma máscara de surpresa. Iminente a ele como um gigante de contos de fadas estava um homem enorme, grande como um carvalho, uma larga lâmina de um machado apertada em uma gigantesca branca e morta mão. Esfarrapados e imundos trapos estavam vestindo sua encardida pele, e seu cabelo era um único emaranhado confuso, com sujeira grossa. Ele fedia a suor venenoso e carne podre. Clara estava feliz por não poder ver seu rosto, as costas dele eram suficientemente ruins. Jace tinha a lâmina serafim em sua mão. Ele a levantou, chamando, Sansanvi. A lâmina pulou do tubo. Clary pensou nos velhos filmes onde baionetas eram escondidas dentro de bengalas, soltando num estalido de um interruptor. Mas ela nunca tinha visto uma lâmina como aquela antes, clara como vidro, com um cabo brilhante, perigosamente afiada e quase tão longa quanto o antebraço de Jace. Ele o golpeou, acertando o homem gigante, que cambaleou para trás com um urro. Jace girou ao redor, correndo na direção dela. Ele pegou o seu braço, puxando ela para os pés dela, empurrando ela à frente dele pelo corredor. Ela podia ouvir alguma coisa atrás deles, seguindo, seus passos soavam como pesos de chumbo batendo no chão, mas ele estava vindo rápido. Eles se apressaram através da entrada e saíram para a escada, Jace virou-se para bater a porta fechando-a. Ela ouviu o clique automático da fechadura e segurou sua respiração. A porta balançou em suas dobradiças com um tremendo golpe contra elas dentro do apartamento. Clary se apoiou à distância para as escadas. Jace olhou para ela. Seus olhos estavam brilhando com uma excitação maníaca. Vá para as escadas. Saia do outro golpe veio e dessa vez as dobradiças saíram do caminho e a porta voou para fora. Ela teria batido em Jace se ele não tivesse se movido tão rápido que mal Clary viu. De repente ele estava no topo da escada, sua lâmina queimando em sua mão como uma estrela cadente. Ele viu Jace olhar para ela e gritar algo, mas ela não pôde ouvir ele acima do rugido da gigante criatura que arrebentava a porta quebrada, indo direto para ele. Fique quieto. Rastejando ao redor da cabeça dele, Clara escorregou suas mãos embaixo dos braços dele e o puxou. Ele grunhiu com a dor enquanto suas pernas escorregaram debaixo da carcaça se contraindo da criatura. Clara soltou e ele lutou com os seus pés, seu braço esquerdo através de seu peito. Ela se levantou. Seu braço está bem. Não. Quebrado, ele disse. Você pode alcançar o meu bolso. Ela hesitou, concordando. Qual deles? Dentro da jaqueta, do lado direito. Tire uma das lâminas serafim e dê ela para mim. Ele se manteve parado enquanto ela nervosamente escorregava seus dedos dentro de seu bolso. Ela estava tão perto que ela podia sentir o perfume dele, suor, sabonete e sangue. Sua respiração difícil em volta em seu pescoço. Seus dedos se fecharam em um tubo e ela trouxe-o para fora, sem olhar para ele. Obrigado, ele disse. Seus dedos traçaram aquilo brevemente antes de ele chamar, Sanvi.
Como sua antecessora, o tubo cresceu em um punhal, de aparência perigosa. Aquilo brilhou iluminando seu rosto. Não olhe, ele disse, mantendo acima do corpo alarmado da coisa. Ele levantou a espada sobre a cabeça dele e a trouxe para baixo. Sangue jorrou pela garganta do gigante, projetando-se nas botas de Jace. Ela meio que esperava que o gigante sumisse, dobrando sobre si mesmo do mesmo modo que fez o garoto no Pandemonium. Mas não. O ar estava cheio com o cheiro de sangue, pesado e metálico. Jace fez um som baixo em sua garganta. Ele estava com o rosto branco, se com dor ou nojo ela não sabia dizer. Eu disse para você não olhar, ele disse. Eu pensei que ele ia desaparecer, ela disse. De volta à sua própria dimensão, você disse. Eu disse que é o que acontece quando os demônios morrem. Balançando, ele retirou sua jaqueta de seus ombros, descobrindo a parte de cima de seu braço esquerdo. Isso não era um demônio. Com a mão direita ele pegou alguma coisa de seu cinto. Era um objeto em forma de vara lisa que ele tinha usado para esculpir os círculos sobrepostos na pele de Clary. Olhando para aquilo, ela sentiu seu antebraço começar a queimar. Já se viu seu olhar e abriu um fantasma de um sorriso. Isto, ele disse, é minha Estela. Ele tocou aquilo em uma das marcas pintadas abaixo de seu ombro, uma curiosa forma quase como uma estrela. Os dois braços da estrela se projetaram do resto da marca, desconectando. E isso, ele disse, é o que acontece quando os caçadores de sombras estão feridos. Com a ponta da estela, ele traçou uma linha ligando os dois braços da estrela. Quando ele abaixou sua mão, a marca estava brilhando como se tivesse sido gravada com tinta fosforescente. Enquanto Clary assistia, aquilo afundou dentro de sua pele, como um objeto pesado afundando dentro água. Ela deixou para trás uma fantasmagórica lembrança, uma pálida, fina cicatriz, quase invisível. Uma imagem subiu à mente de Clary. Das costas de sua mãe, não completamente coberta pela parte de cima de seu maio, as cicatrizes nos seus ombros e curvas de sua coluna manchada com estreitas marcas brancas. Foi como algo que ela havia visto em um sonho. As costas de sua mãe realmente não se pareciam com aquilo, ela sabia. Mas a imagem importunou ela. Já se deixou sair um suspiro, o olhar tenso de dor deixando o seu rosto. Ele moveu o braço, primeiro lentamente, depois com mais facilidade, o levantando para cima e para baixo, apertando seu punho. Claramente não estava mais quebrado. Isso é incrível, Clary disse. Como é que você... Isso era uma Iratse, uma runa curadora, já se disse. Tocando a runa com minha estela ela é ativada. Ele meteu a fina varinha dentro de seu cinto e colocou de volta sua jaqueta. Com a ponta de sua bota ele cutucou o corpo do gigante. Nós teremos que relatar isso a Odd, ele disse. Ele vai surtar, ele acrescentou, como se o pensamento de alarmar Odd desse a ele alguma satisfação. Jace, Clary pensou, era o tipo de pessoa que gostava quando as coisas aconteciam, mesmo que as coisas fossem ruins. Por que ele vai ficar maluco? Clary disse. E eu imagino que essa coisa não é um demônio, e é por isso que o sensor não o registrou, certo? Jace concordou. Você vê as cicatrizes em todo o seu rosto. Sim. Aquelas foram feitas com uma estela. Tal como esta. Ele deu um tapa na varinha em seu cinto. Você me perguntou o que aconteceu quando eu esculpo marcas em alguém que não tem sangue de um caçador de sombras. Apenas uma marca irá queimar você, mas um monte de marcas, mais poderosas. Esculpir na carne de um ser humano totalmente comum com nenhum traço ancestral de caçador de sombras. Você tem isso. Ele apontou seu queixo para o cadáver. As runas são agonizantemente dolorosas. A marca é insana, a dor deixa eles fora de si. Eles se tornam ferozes, estúpidos assassinos. Eles não dormem ou comem a menos que você faça eles, e eles morrem, geralmente rapidamente. Runas têm um grande poder e podem ser usadas para um grande bem, mas elas também podem ser usadas para o mal. Os esquecidos são maus. Clary olhou para ele em horror.
Mas por que alguém faria isso com si mesmo? Ninguém faria. Isso é alguma coisa que foi feita com eles. Por um bruxo, talvez, algum Dumbledore que ficou mal. Os esquecidos são leais para quem marca eles, e eles são ferozes assassinos. Eles podem obedecer a simples ordens, também. É como ter um escravo armado. Ele andou por cima do esquecido morto, e olhou sobre seu ombro para ela. Vou voltar lá em cima. Mas não há nada lá. Pode haver mais deles aqui. Ele disse começando a subir os degraus. Eu não faria isso se fosse você, disse uma estridente e familiar voz. Há mais de um deles de onde o primeiro veio. Jace, que estava quase no topo da escada, girou e olhou. Então Clary disse, embora ela soubesse imediatamente quem havia falado. Seu sotaque endurecido era inconfundível. Madame Dorothea. A anciã com sua cabeça inclinada regiamente. Ela estava na porta de seu apartamento, vestida em algo que parecia uma tenda feita de seda crua roxa. Correntes de ouro brilhavam sobre seus punhos enfileirados em seu pescoço. Seu longo cabelo separado por mechas vinham do topo de sua cabeça. Jace estava ainda olhando. Mas são mais o que? Clary disse, mais esquecidos. Dorothea respondeu com uma alegria que, Clary sentiu, não se encaixava às circunstâncias. Ele olhou ao redor da entrada. Vocês fizeram uma bagunça, não é mesmo? Tenho certeza que vocês não estavam planejando limpar tão pouco. Típico. Mas você é uma mundana, já se disse, finalmente terminando sua sentença. Tão observador, Dorothea disse, seus olhos brilhando. A clave realmente quebrou o molde com você. A perplexidade no rosto de Jace foi diminuindo, substituído por uma raiva crescente. Você sabe sobre a clave. Ele exigiu. Você sabia sobre eles, e você sabia que havia um esquecido nesta casa, e você não relatou a eles. Só a existência de um esquecido é um crime contra o pacto, nem a clave ou o pacto nunca fizeram nada por mim, Madame Dorothea disse, seus olhos faiscando raivosamente. Eu não devo a eles nada. Por um momento seu sotaque duro de Nova York desapareceu, sendo substituído por outra coisa, mais pesada, um profundo sotaque que Clary não reconheceu. Jace, pare com isso, Clary disse. Ela se virou para Madame Dorothea. Se você sabe sobre a clave e o esquecido, ela disse, então talvez você saiba o que aconteceu com minha mãe. Dorothea balançou sua cabeça, seus brincos oscilando. Havia algo parecido com pena em seu rosto. Meu conselho a você, ela disse, é que esqueça sua mãe. Ela se foi, o chão sob Clary pareceu se inclinar. Você quer dizer que ela está morta? Não. Dorothea falou a palavra quase relutantemente. Eu tenho certeza que ela ainda está viva. Por agora. Então eu tenho que achar ela, Clary disse. O mundo tinha parado de se inclinar. Jace estava parado atrás dela, sua mão em seu cotovelo, como se fosse um apoio dela, mas ela quase não notou. Você entendeu? Eu tenho que encontrar ela antes, Madame Dorothea levantou sua mão. Eu não quero me envolver nos negócios dos caçadores de sombras. Mas você sabia sobre minha mãe. Ela era sua vizinha e isso é uma investigação oficial da clave. Já se acortou. Eu sempre posso voltar como os irmãos do silêncio. Oh, parou. Dorothea olhou para sua porta, em seguida, para Jace e Clary. Eu suponho que vocês poderiam também entrar, ela disse, finalmente. Eu vou lhes dizer o que eu posso. Ela foi em direção à porta, então parou no limiar, com um olhar fixo. Mas se você disser a alguém que eu ajudei vocês, caçador de sombras, você vai acordar amanhã com cobras no lugar dos cabelos e um par extra de braços. Isso poderia ser bom, um par extra de braços. Já se disse. Destreza em uma luta. Não se elas crescerem no seu. Dorothea pausou e sorriu para ela, não seu malícia. Pescoço. Caramba, já se disse suavemente. Caramba, está certo, já se vai lã.
Dorothea marchou para dentro de seu apartamento, já com o cheiro pesado de incenso que estava flutuando pela entrada, misturando desagradavelmente como fedor de sangue. Ainda assim, eu acho que nós poderíamos tentar falar com ela. O que nós temos a perder? Uma vez que você passar um pouco mais tempo em nosso mundo, já se disse, você não me pedirá isso novamente.